E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do trono de Deus. Olha que maravilha, né? Deus nos abençoando aí, falando sobre Ezequiel. Oh, perdão, já voltei no tempo, tá vendo? Falando sobre Hebreus, né? A gente hoje vai falar sobre Hebreus 8. Olha que maravilha. Aguardando aí o Marcelo entrar pra gente fazer aí o nosso bate-papo na hora do almoço, né? Esse bate-papo abençoadíssimo, onde Deus nos ensina através aí de Hebreus. Olha, só aguardando o Marcelão entrar. E aí, Marcelo, tudo bom? Beleza, senhora. Hoje é Hebreus 8. Hebreus 8, capítulo 29, versículo 30. Um cheiro de café aqui. Ou de Ó, café não. Arroz. Arroz. Sabe quando você sente um cheirinho de arroz parbolizado? uhum. Então, tô Gosto não, sentindo mas esse cheiro. Também não sou fã, não. Rapaz, ele é curtinho, tem 13 versículos, você viu? pois é, né? Esses que são os mais perigosos. É. Por quê? São os que a gente demora mais, né? É Mas é o verdade. que vale, nos menores frascos tem os melhores perfumes e os piores venenos, né? Eu prefiro só os melhores perfumes. Eu não me atento aos piores venenos, não, porque eles nos levam a caminhos tortuosos nos quais a gente não quer passar. É, Então, se eu não quero passar, eu não vou dar nem atenção para ele. ah, maravilha. Oxe, olha eu abrindo o negócio errado aqui. Me diga aí, as boas novas. Tudo novo? Tudo novo. Sempre. Tudo novo. O bom é que ele começa assim já, ó. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é mediador, né? Que Da tapa isso, né, nova. velho? A antiga aliança era símbolo transitório da nova. Nova aliança. Antiga, nova. A coisa mais extraordinária desse texto de hoje é justamente isso. Ele começa assim e ele termina com um versículo que diz assim: ó, quando ele diz nova aliança, torna antiga a primeira, antiquada, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, a Lembrando que antiga ele está aliança tornando antiquado, está eu vejo, prestes a desculpa, desaparecer. eu Você veja vejo o que quê? ele vai até o 7 preparando exatamente para o versículo 8 para que também não há, o capítulo 8 para que não Nove. haja confusão, né? Ele fala sobre, e aí no 8 ele fala sobre aliança, né? Então a aliança, a nova aliança, torna a antiga aliança inválida, não, não é inválida, mas torna, como é que fala? Antiquada, Antiquada, envelhecido, prestes a prestes a desaparecer. desaparecer. Mas até o 7 ele fala que não, ele não está falando de lei, entendeu? A Uau! lei é uma lei que deve ser ao máximo tentada ser cumprida, entendeu? Ele fala que ele não veio para desfazer a lei, sim para cumprir a lei. Por Então, isso que quando ele é um sacerdote, por isso que ele é um sacerdote da ordem de eterno, Melquisedeque, exatamente, porque ele não não mudou muda a a lei, lei, ele exatamente. só muda a aliança. E olha só que extraordinário Então, isso, ele né? vem Pronto. dizendo.
Do 1 Esse é o até o recado 7. de hoje, direto do trono. Beijo no coração. Amanhã, Claudinha 0659, falando sobre prosperidade. É, a gente vai E. falar sobre ser útil. Olha que legal. Ah, Aprender a ser útil. Será que todo essa aí eu mundo não sabe o perco. que é ser útil? Eu quero ser. Eu acho que eu não sou, não. Eu quero ser útil. É, às vezes eu acho que sou, mas eu percebo que não sou. Você acredita? Então. Eu quero ser útil e unir ele ao agradável. Será que tem possibilidade, Cláudio? Nossa, tá sim, com Então tá certeza. bom. Simbora, preste atenção nisso aqui. Jesus, mediador da nova aliança. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ele está falando sobre o tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ele está falando sobre o Sobre templo, você, né? sobre eu, sobre todos nós. É o E único quem foi que tabernáculo que foi Deus constituiu? que levantou. Exatamente. Quem constituiu esse tabernáculo foi Deus. Agora, esses predinhos aí que a gente vai lá, que são templos, eles são construídos por nós, por mim, por você. Agora, não existe tabernáculo maior, mais importante e mais extraordinário que a verdadeira morada do Espírito Santo do que aquele que Deus construiu, que sou eu e você. É isso que ele está dizendo. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você pode parar aí Por quê? rapidinho? Posso. Então, o que ele está falando aí é exatamente o que a gente fez aí, a introdução, que a gente conversou. Quando ele está falando sobre aliança, ele está falando sobre o sacrifício que foi orientado por Deus a Moisés, né, e a todos os sumos sacerdotes, para que se fizesse a entrega, né, dos sacrifícios para a purificação do homem com relação aos seus pecados. Quando ele entregou a Jesus Cristo, ali houve purificação do ser humano por todos os seus pecados e não há mais a necessidade que se renove essa aliança diariamente, digamos assim, através de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. É importante que o sacrifício feito agora seja um sacrifício espiritual, que o homem se entregue verdadeiramente a Deus todos os dias, de preferência pela manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam. Então, ele está colocando aí que não é que a partir de agora a lei foi quebrada, ele está dizendo isso. Ele está falando que não se precisa mais de um outro sumo sacerdote, uma vez que Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno. Que não se precisa mais de sacrifício, uma vez que Jesus é o sacrifício eterno. Né? Então, ele é a ligação entre o homem e Deus, ele é a ponte. Então, não se precisa mais de uma cortina, não se precisa mais dessa separação de alguém que vai lá, o sacerdote que vai levar os seus pecados, as suas transgressões a Deus. Não. Agora você se ajoelha no seu quarto, no seu secreto, e diz a Deus tudo aquilo que você quer dizer, e Jesus Cristo é a ponte que leva tudo isso a Deus. Então é isso que ele está posicionando aí.
né? Antigamente, quando Moisés foi instruído a fazer isso, ele foi instruído porque ainda não se havia o sacrifício de Jesus Cristo. No 6 ele reafirma: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, né? Então, está dizendo aí, não é a lei, mas sim uma nova aliança. Não se ofereça mais sacrifícios, só o seu sacrifício todos os dias. É isso. Muito bem. Desculpa, pode continuar. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles não continuarão na minha aliança. E eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Porque esta é a aliança, olha só, ele fala assim. Porque esta, lá no 10, ela é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele não fala aqui que serão novas leis. Ele fala aqui que será uma nova aliança e eu vou imprimir as minhas leis e eu vou imprimir as minhas leis em sua mente e em seu coração, para que eles sejam novamente o meu povo. O povo será diferente. Uma nova aliança será realizada, não com aquela que eu fiz com seus pais, mas a aliança que foi feita novamente com Judá e com Israel. Não aquela antiga, mas as minhas leis imprimirei em sua mente e em seu coração. Por quê? Porque ele já disse lá no capítulo 7, eu sou imutável, eu não mudo. Então, as coisas que eles me ensinam aqui, Cláudia, nesse capítulo, é o seguinte: é que Deus erigiu a Deus e não ao homem. Ele colocou de forma lá em cima, no altar, de forma espiritual. O que ele diz com erigiu é lá no alto. Ele pega e transforma a nós, o templo do Espírito Santo, e que é o único templo que é verdadeiramente constituído por ele e não esses que nós construímos. E vai fazer uma nova aliança. E aí, quando você renova os seus votos de casamento, quando você renova os seus votos de casamento, meus pais fizeram isso, né? Eles fizeram bodas de não sei o quê, renovaram os votos de casamento, trocaram aliança. Quando vocês renovam o voto, meu pai não passou a ser outro pai. Minha mãe não passou a ser outra mãe. Ela continua sendo a mesma pessoa,
as regras familiares continuam sendo as mesmas. O que mudou ali foi o novo, eu refazer um compromisso de fidelidade a ti. E você fazer um compromisso de fidelidade a mim. O novo compromisso. É sobre isso que Deus está chamando a atenção nesse capítulo de hoje. Ele não está dizendo assim, já que vocês não estão conseguindo se adaptar às leis que eu criei, a cada uma das coisas que eu digo como certo, não é orar só. Vamos fazer o seguinte: vocês podem adorar quantos deuses vocês quiserem, vamos fazer um novo acordo. Não é um novo acordo, é uma nova aliança com as mesmas leis, aquelas que eu imprimirei na sua mente e no seu coração, e vou me transformar a partir de agora o seu Deus e você será o meu povo. Eu continuo sendo esse cara aqui, que vocês me conhecem, que não é para dividir a minha glória com outros deuses, que quem cuida da vida de vocês sou eu, que não é a Sera ou... Fala o nome de outros aí, Cláudia. Ou Moloque, Deu branco, meu filho. ou Deu Branco, que vai ser o Deus de vocês junto comigo. Beleza, a gente vai dividir o templo. Não. Sou eu e vocês, vocês e eu. Essa é a aliança. Topa, vamos fazer. E aí ele renova o voto com o povo de Deus. É É, isso que ele está falando nesse. no Diga. 8 ele fala, né? Ele fala assim, repreendendo-os, né? Então ele tá falando assim, cadê o 8? Ah, fugiu da minha visão. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está falando assim, os mandamentos, eles são justos, eles são santos, eles são bons, vocês não são capacitados a seguir, mas não significa que os mandamentos não sejam bons. Como ele fala lá em Romanos 7:12, né? E aí ele fala assim, que ele não vai substituir os mandamentos. O que ele vai fazer é capacitar o homem à obediência, né? Como ele fala em Jeremias 31, de 31 a Exatamente. 34. Que aí ele vai tornar evidente a salvação. E não vai continuar mais com aquela antiga aliança, mas vai fazer uma aliança eterna. Por quê? Porque quando o homem saiu do Éden, o Senhor fez uma aliança. Quando o Senhor escolheu Abraão, ele fez uma aliança. Quando ele escolheu a Moisés, ele fez uma aliança. Quando ele escolheu a Noé, ele fez uma aliança. Entendeu? E aí, quando ele coloca Jesus Cristo para vir, ele faz uma aliança eterna. Agora, essa aliança é eterna. Não vou renovar mais essa aliança, fazer uma outra aliança. Essa aliança é eterna. E aí, lá no 12, se eu não me engano, ele fala assim, de forma que não me lembrarei mais dos seus pecados, né? Então, assim, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, ele não vai, se você verdadeiramente seguir o voto dessa aliança, eu não vou mais me lembrar dos seus pecados, né? Eu vou agir com misericórdia sobre a sua vida. E no 10, quando ele fala sobre imprimir as leis, ele fala assim, ó, que seria diferente dos sacrifícios da lei, a morte de Cristo purifica a consciência para que façamos verdadeiramente a vontade do Senhor. Então, o que Jesus Cristo faz é purificar a nossa mente para que a gente faça a vontade do Senhor. E uma coisa interessante, Marcela, é que ele fala assim: não mais os pais vão ensinar aos filhos, os filhos aos filhos, os irmãos aos irmãos. Não, agora ele vai imprimir na mente do homem
para que Isso, ele não pode parar. venha a dizer que não conhece a Deus, porque todos conhecerão a Deus, desde o menor até o maior. Então, esse negócio de dizer assim, ah, mas ninguém me contou, ah, ninguém me falou, não. Todos vão conhecer, do menor ao maior, o que Deus imprimiu em sua mente, o que ele fixou em sua mente, o que ele colocou em sua mente, para que você saiba verdadeiramente. Por isso que ele fala que não terá ninguém por inocente. Ninguém será dito que é inocente, né? É... E aí, quando ele coloca assim, torna antiquada, prestes a desaparecer, ele está falando o seguinte, a fim de que você confesse a primeira aliança, que foi praticamente morta a partir do momento em que Jesus Cristo, não, a partir do momento em que Jeremias prenunciou uma nova aliança, porque Uhum. Jeremias lá antes, na verdade Isaías prenunciou uma nova aliança, Jeremias prenunciou uma nova aliança, Ezequiel prenunciou uma nova aliança. A partir dali já estava se tornando a antiga aliança, que foi a primeira, quase que esquecida e já antiquada, né? Tanto que você, perdão, tanto que você vê Jó, Deus falando com Jó e Jó falando com Deus, conversando com Deus, já falando dessa nova aliança, desse novo momento que existiria, né? Então é disso que se trata, é fazer o homem entender que, ah, não, agora não existe mais lei, e tá, a palavra de Deus diz: aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, ok? Então, todos aqueles que pecaram sem lei serão julgados, mas o Senhor imprimiu uma consciência. Por isso que a palavra do Senhor fala: ide ao mercado sem nada perguntar. Perguntar. Comei de tudo, né? Comei e comprar de tudo sem nada perguntar, para que não te contamine o quê? A sua mente, né? Mente. O que está ali, o que é que está em você? É o Espírito Santo de Deus, que mesmo que você não conheça a lei, mesmo que você não conheça aquilo, o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e diz: isso é impuro, isso é negativo, isso não é bom. E você será julgado por isso. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, e aquelas pessoas que estão isoladas, que nunca conheceram a palavra de Deus? Existe um ser chamado Espírito Santo que traz à consciência a impressão de Jesus Cristo na mente de cada um de nós. Então, será por oportunidade falada, será por oportunidade espiritual ou de vivência, o Senhor vai trazer a cada um de nós a verdade que liberta. Cabe a cada um de nós aceitar ou não essa verdade, essa condição de libertação. Se não, morte eterna. Se sim, vida eterna. Simples assim. É. Às vezes a gente, às vezes não, a gente complica, né? A gente complica. Não é Deus que complica. É verdade. Ele descomplica, Marcelo, numa única palavra. Quando é Hum, uma única frase, né? Uma única palavra é ótimo, são várias palavras. Em uma única frase, quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Ele descomplica ali. Porque veja bem, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu confio nele verdadeiramente, se eu deposito a minha vida no Senhor verdadeiramente, eu perco um ente querido e eu até sinto tristeza no meu coração, eu até sinto dor, angústia, porque eu ainda estou aficionada a este mundo, mas eu tenho a certeza da salvação desse ente querido e sei que ele está num lugar melhor. E eu não sou egoísta ao ponto de querer prendê-lo a esse mundo que, na verdade, o faria mal, digamos assim.
Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não sinto dor, né? Quando alguém me machuca, ou alguém fala alguma coisa que me agride, ou que age de uma maneira corruptível sobre a minha vida, porque eu confio em Deus verdadeiramente e sei que é Ele quem me sustenta, que é Ele quem me dá amor e é Ele quem vale para mim verdadeiramente. E Ele transforma a minha vida. Então, assim, a gente vive um se eu amo a Deus verdadeiramente, sem colocar em prática. Porque se eu amo a Deus verdadeiramente, eu amo ao meu próximo. Eu amo aquele que está do meu lado, porque a própria palavra de Deus diz assim, que é impossível amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o teu próximo a quem você vê. E se eu amo ao meu próximo verdadeiramente, eu não digo palavras que o magoam, eu não piso nele, eu não roubo, eu não mato, eu reconheço as coisas que ele faz, né? Eu trato ele bem, eu aprendo a perdoar, eu ignoro as coisas ruins, né? Então eu vivo uma vida melhor. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, então eu tenho que me amar. Se eu me amo, eu me concentro em orar, em ler a Bíblia, em buscar a verdadeira prosperidade, que é espiritual, ela não é mundana, né? Então eu busco uma vida espiritual maior porque eu me amo verdadeiramente. Então eu sei que o melhor em mim é o espírito. Então eu trabalho mais o espírito na minha vida para que a minha alma se renda às vontades de Deus verdadeiramente e a minha carne morra, entendeu? Então, é uma única frase, é uma única frase. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é o teu próximo como a ti mesmo. A gente não espera que as outras pessoas façam o mesmo que a gente, que amem a Deus. A gente procura fazer. A gente olha para o nosso E é umbigo e procura impressionante, fazer. Cláudia. É impressionante, Cláudia, porque assim, é, quando o Marcelo fala simples assim, não significa que é fácil, porque não é fácil. É muito desafiador. A vida é desafiadora. A vida, todos os dias, é muito desafiador, sabe? A gente acordar todos os dias, ter um motivo para ação, para sair da cama, para se levantar, para caminhar, para gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, gerir as nossas vontades, os nossos comportamentos de desejo de fazer coisas que não nos levam a, a, a ter a ter resultados exponenciais na nossa vida. Eu não estou falando só de resultados exponenciais em prosperidade financeira. Estou falando de resultados com conexões com a vida, com irmãos maravilhosos, com... E quando eu falo irmãos, eu falo todos os seres humanos da Terra, né? Quando eu falo sobre aprender e saber perdoar, como esperar, como você falou assim, esperar que o outro seja igual a gente e esperar que a gente seja igual ao outro. Tudo isso é muito desafiador e precisa ter um foco e uma concentração muito grande, porque tudo isso que a gente deseja, que a gente almeja na nossa vida, tudo isso, ela vem a partir de um desejo da carne. Nós somos três, nós fomos tirados do mundo e as coisas do mundo que o nosso corpo sente falta, porque ele sente falta daquilo de onde ele veio, do mesmo jeito que a nossa alma e o espírito sente falta das coisas de onde elas vieram. Então é muito desafiador na nossa vida também a gente mortificar. Qual é a dica em relação a isso? É a gente abrir mão com novos hábitos todos os dias, toda semana ou todo mês, e aí quem vai definir isso para você é você, de hábitos do corpo, sabe? Quais são hábitos do corpo
que te geram prazer e que você precisa excluir na sua vida para você dominar o seu corpo e permitir que a sua alma e seu espírito falem mais alto, né? E podem ser coisas pequenas, podem ser coisas que para nos seus olhos podem parecer bobo. Cláudia, por exemplo, estava falando sobre um jejum de café na semana passada, eu acho, e que foi desafiador pra caramba para ela, e que deu dor de cabeça e que ela ficou pilhadona porque sente falta da cafeína e tudo mais. Pode ser algo que te domina, que domina o seu corpo, entendeu? E que você não consegue viver sem um doce, um chocolate, um produto industrializado, uma batata frita. Pode ser sentimentos, os sentimentos de orgulho, por exemplo. Às vezes a gente consegue abrir mão de um doce, consegue abrir mão de um café, de um carboidrato, de alguma coisa, mas não consegue abrir mão de uma atitude de orgulho, de uma atitude de Pedir vencer ajuda, sempre, entendeu? né? Então, De dizer não. É, eu passar uma semana, por exemplo, essa semana eu irei me humilhar. Como assim se humilhar, né? A palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados. Então, se eu tenho que pedir alguma coisa e eu não gosto de pedir, então essa vai ser a semana de pedir. Eu vou pedir. Ou então, eu não gosto de decepcionar alguém, então eu vou decepcionar. Não decepcionar de maneira maligna, deixando a pessoa angustiada, mas decepcionar dizendo não para coisas que, por exemplo, me machucam, me ferem, e eu acabo, me atrapalham e eu acabo dizendo sim, acabo fazendo para não deixar o outro decepcionado, mas acabo me decepcionando, acabo sofrendo com isso e sofrendo sozinho, angustiado, magoado, ressentido, com raiva até às vezes da pessoa que eu estou dizendo sim para não magoar ela. Então, assim, não precisa ser necessariamente no paladar, pode ser mesmo na alma e no espírito, que dói mais. Dói mais. sim, é verdade. Fechado? Essa é a tarefa de hoje? É, da semana. Tá Tá aí. certo. Eu vou te falar uma coisa, é uma semana difícil de se fazer isso. É muito difícil de você engolir os sapos, sabe? De você às vezes sentir vontade até de bater na parede, assim, mas abrir um sorriso e dizer, tá tudo bem. Tem uma música que ajuda, fala assim, deixa eu ver se eu lembro a música, né? Que fala quando todas as coisas ficam difíceis, né? O Senhor me encoraja a prosseguir. Aí fala, eu sei que não estou só, né? Como é que é? Eu não vou conseguir lembrar agora. E aí eu Mas peço, eu sei qual a é a música música. fala, eu peço ajuda, e aí eu peço ajuda ao Senhor, eu peço que o Senhor me ajude a prosseguir, né? Me ajude a prosseguir, me ajude. É um hino bem antigo, inclusive. Me ajude a continuar, me ajude a prosseguir, me ajude a ir em frente, porque é difícil, entendeu? Mas a gente precisa começar a abrir mão de atitudes também. É mais fácil você abrir mão de paladar. É mais difícil abrir mão de atitudes, sabe? Abrir mão do cigarro, abrir mão é, do egoísmo, né? Essa é a semana que eu vou, quem diz muito não, é a semana que eu vou dizer sim, eu vou escolher alguma coisa que eu vou dizer sim, entendeu? Olha, gostei disso aí pra gente fazer o desafio da mentoria, hein, Cláudia? Quando a gente está Então, relançando a mentoria It's Time aí, uma semana de desafio disso. Essa semana você vai dizer sim, essa semana você vai dizer não. Essa semana você vai fazer um que seja comportamental. se permitir Beleza? ser humilhado para algo que te faça crescer. Isso, isso. Pedir. Pedir, pedir, abrir-se-vos. Aí sempre dentro de um processo de um versículo bíblico. Certo?
É o que traz a verdadeira cura espiritual. Não é a falta do alimento, mas sim o preenchimento da atitude espiritual. É isso aí. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra que tocou os nossos corações hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem completado cada uma das nossas vidas, cada uma das nossas histórias. Senhor, o Senhor tem enchido a nós com a tua sabedoria, com teu sangue, com teu espírito. Paizinho, não desista de nós. Esteja sempre conosco, Senhor, ensinando-nos a ser cada dia como a ti. Cada dia que passa, Senhor, nós queremos ser mais e mais como o Senhor, ungidos e lavados pelo teu sangue, Pai. E ensina-nos e nos faça conseguir cumprir com aquilo que o Senhor tem nos seus mandatos. Imprime em nós, dentro do nosso coração e na nossa mente, as tuas leis e a tua palavra, e que ela não volte vazia em nenhum de nós, Pai amado. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, faça com que nos desafiemos mais. Desafios que toquem a nossa alma e o nosso espírito para controlar o nosso corpo. Desafios como esse que falamos aqui hoje, dizer mais sim, dizer mais não, nos humilhar para conseguir algo que nós gostaríamos de conseguir, mas por orgulho ou soberba não sabemos pedir ou não queremos pedir. Quebra o nosso coração, Senhor. Faça uma nova aliança conosco, Deus. Coloca em nós um novo coração, para que tenhamos um novo cântico todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Seja útil, 0659. Seja útil, não perco por nada. Eu quero ser útil, que eu não sou, não. Amém. Até amanhã. Até, tchau, tchau. Tchau.